Eu perguntei pra minha professora por que as cidades são tão malucas. Um mundaréu de gente, carro pra todo lado, muito pobre, violência. E ela me respondeu: bom, esse é um problema que vem de longe. Tem 500 anos. É que o Brasil nunca fez uma reforma agrária. E eu perguntei então: que tem a ver a cidade com reforma agrária, com roça, com plantação, com boiada? E ela disse: tem tudo a ver. Aí, ela convidou a gente para ver a marcha de um pessoal que não tem terra. Foi nessa que a gente ficou por dentro da história. São 5 séculos de paciência e ternura. 5 séculos de morte e humilhação. De luta e de esperança. De toda a guerra dos oprimidos da terra. Do índio, do escravo, da gente negra, da gente branca, do mestiço que somos nós, brasileiros. Em sua história, o Brasil perdeu várias chances de fazer a reforma agrária. Aboliu a escravidão e virou capitalista sem reforma. A Revolução de 30, modernizante, trouxe a indústria, mas manteve o latifúndio atrasado e exportador. Por falta de luta, não foi. Essa história vem de longe. Vem do descobrimento. Do Brasil colônia, impiedoso com seu povo e com os chegados de outro continente. Das revoltas, dos quilombos. Das 3 campanhas sangrentas de Canudos. Do ratatá do Irani a Caraguatá, no contestado. Dos anos indóceis da Coluna Prestes. Da própria Revolução de 30. Da reforma na lei ou na marra dos anos 60. Das ligas e das brigas do Formoso ao Araguaia. O golpe militar de 64. O povo nas ruas e as diretas vieram. A esperança de um novo Brasil, de um Brasil que ainda não chegou. Fevereiro de 1997. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, organizou uma marcha para Brasília. Saindo de todos os cantos do país, os trabalhadores juntaram-se em 3 colunas. Uma saindo de São Paulo, outra de Rondonópolis, no Mato Grosso, outra mais de Governador Valadares, em Minas Gerais. Chinelos, passos firmes, chapéus, bonés, olhares decididos, a foice e o facão nas bandeiras. Nas vozes, a palavra de ordem. Na prática, o objetivo maior de promover o debate nacional sobre a reforma agrária, sobre um novo tipo de programa econômico para o Brasil. E uma vez mais entregar aos governantes em Brasília uma lista de reivindicações. Uma pauta por cidadania, por emprego no campo e na cidade, por justiça. Na data da chegada, dia 17 de abril, um significado triste, mas especial. Era o primeiro aniversário da chacina de Eldorado dos Carajás, no Pará. 1 ano de impunidade para o latifúndio. Ou talvez pelos que calam, na miséria desse povo, quem decide é o fuzil. Que vergonha, Candelária, eis a estampa do Brasil. Que vergonha, Candelária, eis a estampa do Brasil. O Distrito Federal, como hospedeiro do governo central, preparou-se para esperar a marcha. Brasília, seu governo e seus quase 2 milhões de habitantes pareciam querer um acontecimento de grande importância para os dias de hoje e inesquecível para o futuro. Por todo canto, da polícia aos sindicatos,
eram só preparativos. As formas de espaço urbano e o espaço agrário, tá? Então, como base para vocês fazerem esse Nas trabalho... escolas, atividades especiais sobre a reforma agrária e o sem terra, incentivadas e promovidas pelo Sindicato dos Professores e pelo MST. Nas salas de aula, o tema saiu dos livros e virou discussão. Nas falas das crianças e adolescentes, dúvidas de todo tipo. Quais são as vitórias que o Sem Terra já conseguiram nesse período de luta? Vocês negociam com os fazendeiros para não acontecer tiroteio e chacina, essas coisas? Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Eu quero saber qual a quantidade de terras assim, que tem para fazer essa reforma. Da onde que vem o dinheiro da cooperativa? Mas como? Tá certo. Não sei não. Eu gostaria de saber se as famílias que já estão assentadas, se elas ainda continuam lutando pelos outros. O que vocês vão fazer? Nos pátios e auditórios, nos olhares e sentimentos, um interesse novo e renovado. Nos professores, a preocupação com a educação no tempo real, com o ensino formal abraçado ao cotidiano. Cada aluno tem uma formação, não só escolar, como familiar também. E quando eu abordei o assunto em sala de aula a primeira vez, poucos alunos, mas alguns ainda foram contrários, né, à questão do movimento. Eu acho que com as explicações que foram dadas aí, ficou claro para eles que não é bem assim. O aluno não deve ficar só com a minha opinião ou com a opinião que está nos livros, né, e também não só da mídia, mas conhecer a realidade dos acampamentos, né, e foi isso que as pessoas que vieram representar o movimento aqui trouxeram. O professor está assumindo para si a tarefa de fazer essa discussão. O próprio movimento do Sem Terra, ele dá uma lição muito grande. Essa caminhada, esse percorrer do país todo, passa a ser uma lição para os estudantes, que com certeza vai se traduzir depois em ações. E que para mim o fundamental disso tudo é você passar para essa juventude, passar para o povo brasileiro essa esperança de que ainda é possível realizar modificações na sociedade brasileira e de se construir uma sociedade justa, uma sociedade solidária, onde você tem emprego, tenha trabalho, tenha saúde e educação de qualidade para todos. Pelas milhares de cidades e lugarejos por onde as colunas do Sem Terra passaram, era só simpatia das populações, como que dizendo, vão em frente que a luta é justa. O povo nos recebeu com carinho, assim, com aquele calor humano, com fogos, com gritos, bandeiras e querendo que nós ficássemos depois até 3, 4 dias na cidade. Apoio manifestado na doação de alimentos, no interesse por discutir, no conforto do aceno de mão. A organização da caminhada, com seu jeito e sua gente, confunde-se com o próprio MST. Cada coluna da marcha foi formada por pessoas escolhidas nas suas comunidades. Eles se dividem em grupos de 15 a 20 integrantes, com coordenadores para alimentação, saúde, educação, higiene e segurança. Tudo é discutido em reuniões onde o gênero e a idade não fazem diferença. Um representante de cada núcleo participa de uma coordenação de vários deles, e assim até a coordenação nacional, que é colegiada. Decisões gerais, só em assembleia. O planejamento e organização são evidentes. Para se ter uma ideia, 30 dias antes do evento, tudo já estava acertado com a polícia. Detalhe por detalhe, com roteiros, horários, tipo de proteção necessária. Os caminhões na frente para preparar os acampamentos com equipe própria, ágil, habituada com o arma-desarma das tendas. A comida sempre pronta,
a fogueira, o preparo para a chuva e o frio, o lugar do lazer, da discussão, de lavar a roupa, de cantar. O imaginário se materializa num misto de vontade, perseverança e alegria. Do sonho que brota de uma realidade dura, todo dia vista e sempre cantada pelo artista. A pegada dos Sem Terra aqui nos serve para mostrar muito além da Brasília Monumento, muito além da Brasília sede dos três poderes. É mostrarmos que em Brasília tem gente, é uma cidade para a qual vieram pessoas de todo o Brasil com sua mala de sonhos e de esperanças e nos convoca pelas imagens de Sebastião Salgado, pelo texto de José Saramago, a música de Chico Buarque e Milton Nascimento, a comover nossos corações e, sobretudo, traduzir a nossa indignação em ação prática. Os problemas agrários no Brasil começam pela concentração da terra. Nas últimas 3 décadas, cresceu grandemente o número de pequenas propriedades que passaram para as mãos de poucos. Hoje, 1% dos proprietários controla 46% de todas as terras. Essa concentração não é coisa do passado. Acontece em grande escala nos dias atuais. Dos 400 milhões de hectares com título de cartório, apenas 60 milhões são produtivos. Assim, ano após ano, a produção brasileira de grãos se mantém na faixa de 70 milhões de toneladas anuais, apesar do crescimento da população. Dá-se prioridade à monocultura de exportação. A agroindústria é duplamente concentrada, por região e por tipo de produto. O resultado é que o Brasil importa até trigo e arroz. E mais de 32 milhões de brasileiros estão na miséria absoluta. É a fome. Esse número coincide com o de pessoas que trocaram o campo pela cidade nos últimos 30 anos. Antes de faltar terra, falta ética. O pequeno é desprezado, segregado, excluído do processo econômico. A política agrícola do governo favorece o grande, que produz para exportar. Este se beneficia do crédito, da assistência técnica, do acesso à informação e ao próprio mercado. E usa a terra para especulação ou reserva de valor. Nós nos dedicamos a ocupar latifúndios para chamar a atenção da opinião pública do quanto injusto é termos no Brasil enormes extensões de área de 5.000 hectares, 10.000 hectares, até 2 milhões de hectares de propriedade de uma pessoa só, que não mora em cima da terra, em geral moram nos bairros ricos de São Paulo e deixam essa terra improdutiva apenas para especulação. Finalmente, a sociedade brasileira compreendeu que esses problemas sociais que tem na nossa sociedade, que já se tem, somente se resolverão se nós tivermos uma verdadeira reforma agrária no país. As condições de vida no campo são dramáticas, especialmente para a mulher. Os números oficiais sobre mortalidade infantil, escolaridade, capacidade de consumo de utilização dos serviços públicos básicos são provas do sofrimento do homem no campo. Em algumas regiões do país, o analfabetismo da zona rural é de mais de 70% da população adulta, para citar só um desses dados. Por isso, as cidades incham e os problemas crescem. Esta é a realidade agrária do Brasil. É a marca do atraso em que vivemos. E se não resolvermos o problema do campo, não resolveremos os das cidades.
Esta é Chapecó, cidade do oeste de Santa Catarina. Aqui encontramos o campo que queremos para o Brasil. Moderno, lucrativo, eficiente e socialmente justo. Para até nós chegar até aqui, nós lutamos uns 3 anos, sempre rolando para cá e para lá. Era difícil, a gente enfrentava o que vinha na frente. Nós pensávamos assim, agora que entremos nessa luta, vamos enfrentar o que vier. Depois que nós chegamos aqui, não existia mais a tal fome que nós conhecíamos como agregado. A gente sofreu bastante para chegar no assentamento e hoje estamos aqui numa cooperativa organizada, garantindo sobrevivência humana realmente. Antes a gente não tinha nem esperança de um futuro digno para a gente, que dirá para os filhos da gente. Hoje temos onde trabalhar e onde construir alguma coisa para deixar para os nossos filhos. Este é apenas um exemplo, mas este é o jeito do MST fazer a reforma agrária. Assentar e criar condições para o desenvolvimento das comunidades. Nos acampamentos e assentamentos, o que vale é o tripé: terra, escola, produção. Toda criança está na escola e os adultos são alfabetizados. A mulher do sal, dança lá dentro, fazendo rendinha, manguinha pra seu casamento. Foram mais de 1000 quilômetros de estradas. A reforma agrária interessa a todos. Enquanto a marcha seguia, a imprensa divulgava pesquisas de opinião. Era ânimo redobrado. Nos cerrados do Planalto Central, as últimas cidades de Goiás. O abrigo no ginásio de esportes de Cristalina. A vacina na estrada. O dia da chegada se aproximando. No meu coração, a esperança. A esperança é que o governo federal redistribua as terras dos grandes latifúndios improdutivos do país e que haja reforma agrária, mas no sentido amplo da palavra. Reforma agrária, financiamento, saúde, habitação, lazer, educação e trabalho para todos os sem terras do país. Nós temos pessoas de beirando 80 anos, temos criança com 11 meses de idade. Cada acampamento que a gente muda, a distância é encurta. Uma pausa para estudos numa fazenda em Alexânia. Um dia para discussões e lazer. Para repassar o discurso, rever os sonhos. Após 53 dias de caminhadas percorrendo o Brasil, hoje nós nos reunimos para fazer uma avaliação dessa nossa caminhada e estamos chegando a Brasília convencido de que essa atividade certamente vai ficar na história do Brasil. É uma das atividades, dá para se dizer assim, mais ousada que nós já fizemos nesses 12 para 13 anos de movimento sem terra a nível nacional, conclamar a sociedade brasileira a nos ajudar a lutar pela reforma agrária. A partir do entendimento que nós temos de que a reforma agrária nesse país vem em benefício do conjunto da sociedade e ela só vai acontecer o dia que os trabalhadores da cidade também assumir essa bandeira de luta, já que o governo que aí está não tem compromisso com a reforma agrária, que não cabe a reforma agrária dentro desse projeto que está sendo implementado pelo governo federal. O neoliberalismo é o contrário daquilo que nós queremos para o nosso país.
A entrada no Distrito Federal começou com o pernoite num acampamento entre as cidades satélites de Recanto das Emas e Samambaia. Era a Coluna Oeste. Música, café oferecido pela comunidade, comício de recepção. Os prefeitos das duas cidades, chamados de administradores regionais, lideranças comunitárias e sindicais. O povo dessas duas cidades tem uma identidade muito forte com vocês. Sejam bem-vindos, vamos à frente, que é com luta que se ganha. Muito obrigado. O senhor tem certeza que o recebimento que essa cidade vai dar a cada companheiro acontecerá em toda a cidade e, mais do que nunca, do movimento social organizado, do movimento sindical. Precisamos vestir a camisa da luta pela reforma agrária, que é a luta contra o desemprego. Companheirada, que estou chegando agora, preste atenção, não é fácil a conquista. Companheirada, uniremos nossas forças com muito amor. De novo em marcha. A passagem por Samambaia era o início da chegada. Já era Brasília. A Brasília que poucos conhecem. Longe dos palácios, dos monumentos, de tudo o que se ouve falar por aí. É a Brasília verdadeira. Companheirada, que estou chegando agora. A chegada a Taguatinga para um novo pernoite. Novas alegrias, novas homenagens. A razão das flores é porque eu acho que, na verdade, a nossa recepção aos companheiros, né, dos Sem Terra deve ser também movida por muito carinho, por muito amor, porque, na verdade, a marcha deles expressa o sonho dos excluídos desse país de ter um pedaço de chão. As colunas Sul e Sudeste chegaram pelo lado da cidade satélite do Gama. O mesmo cenário, o mesmo ritmo. O calor humano, as flores, a música, a festa, a alegria. De Planaltina e Sobradinho, uma coluna do entorno juntou-se ao movimento. A passagem pelo Guará chamou a atenção. No núcleo bandeirante, a mesma coisa. Brasília preparava-se para a festa. Na véspera da chegada à Praça dos Três Poderes, já havia trabalhadores de todo o país. Os preparativos mudavam a cara da cidade. À noite, com tochas, um pedido por uma política de emprego em frente ao Congresso. Enfim, o dia 17. Era força, era emoção. Começava assim uma manifestação de cidadania que poucas vezes se viu no Brasil.
Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidades no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas, se o branco da paz se irradia. As duas colunas se encontraram para tomar uma avenida central de Brasília, o eixo rodoviário. É guerra não, minha gente, é o sem terra. A marcha chega na capital federal e vai cobrar de quem comanda o país reforma agrária, emprego, justiça. A marcha e milhares de acompanhantes entram na cidade. O governador de Brasília, Cristóvão Buarque, recebe oficialmente os caminhantes. Na outra ponta da avenida, sindicalistas, estudantes e lideranças de todo o Brasil marchavam para um encontro. Era gente, muita gente. Carros de som, faixas, bandeiras, cartazes, tinha de tudo. Eram perto de 100.000 pessoas. Na esplanada dos ministérios, o cenário mudava. A catedral, os ministérios, o Congresso. A grandiosidade arquitetônica ficou pequena. O cenário era outro. Era muito maior. Era de força, de emoção, de um significado quase místico. Sem terra, as flores que a sociedade brasileira lhe oferece. O povo nas ruas apontando para o Brasil dos sonhos. De um sonho que pode ser real, que está ao nosso alcance. Os próprios sem terra traziam consigo a prova de que o Brasil pode mudar. Basta ter vontade. Foi uma recepção gigantesca que virou manifestação. Dos caminhões de som, discursos brotavam, artistas cantavam. Parecia que o Brasil inteiro estava ali, na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes. As palavras e mensagens de incentivo e de esperança pareciam ficar pequenas diante da imponência do que se via naquela praça. Naquela praça estava a nação brasileira em uma só voz. Eu vim aqui fazer o quê?
foi passando e a chuva cobriu o ato ecumênico. Deus, salve-os sem terra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Marçal de Souza Guarani. Presente. Padre Ezequiel Ramin. Dorival da Costa Santana. Ouvi, Deus de amor, nosso clamor. Erguendo a nossa mão. Ouvi, Deus de amor. A palavra de esperança do dia da libertação. Eis o dia da libertação. Lideranças do Brasil inteiro saudaram aquele dia. Disseram que é hora de o Brasil se envergonhar do seu atraso, não só para ser moderno, mas principalmente para ser mais justo, para mudar seu rumo e virar-se para todo o seu povo, e não seguir a vontade de uma elite estúpida e egoísta. No final do milênio, a luta de 500 anos parece se aproximar do fim. Como na marcha para Brasília, a gente pobre e excluída do campo e das cidades promete dar bom uso à terra brasileira. É a herança que ficará para as próximas gerações. O que vocês fizeram aqui hoje foi recuperar a dignidade de um povo. Muito obrigado por vocês existirem nesse nosso país. Muito obrigado de coração. Nós viemos a Brasília para falar com vocês, com a sociedade, com o povo. É a sociedade brasileira que tem o poder de mudar as coisas. Viva a classe trabalhadora! Viva o MST! Muito obrigado! Tchau, Aline. A gente se vê por aí. O projeto que libera a terra pro trabalhador, ele assinou e o povão ficou contente, mas pra liberar a terra ainda estão matando gente. Estou aqui porque é pelo MST. Estou aqui porque é pelo MST. E o povo grita justiça no país. Não sou eu quem falo, é o povo quem diz. E o povo grita justiça no país. Não sou eu quem falo, é o povo quem diz. Estamos todos unidos nesta batalha, num só objetivo, a reforma agrária. E o nosso lema é um grito famoso, que a reforma agrária é uma luta de tudo. Estou aqui porque é pelo MST. Estou aqui